podcast Jornada Médica, que conta as histórias por trás do jaleco. E hoje a nossa convidada, a doutora Simone Lucato, que veio a convite aqui da Agência Magnética. Doutora Simone, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, tô um prazer, eu tô me sentindo aqui no zero ao topo, assim, tipo aqueles, né, tipo histórias de sucesso, case de sucesso, assim. É um prazer estar aqui e contar essa história que é por trás do jaleco, que às vezes o paciente, a pessoa que acompanha a gente não tem essa perspectiva, e hoje a gente trazer um pouquinho sobre o por trás do jaleco, a minha história até aqui. Ótimo, bem-vinda. Então vamos começar então já com a primeira pergunta que eu separei para você. Doutora, eu queria que você contasse um pouco da tua jornada, ali da tua infância, dos teus pais, se isso teve alguma influência com a área médica ou não. Nos conta um pouquinho essa história. Vamos lá, eu sou filha de professores, então eu não sou filha de médico. Eu sou a primeira médica da minha família, da mais próxima, assim, eu sou a primeira médica. E eu fui criada no interior do Mato Grosso. Então, a minha mãe também foi comerciante por um tempo, então eu tenho essa pegada assim, da parte comercial junto deles, né? E eu fui criada no interior. Isso foi bom, porque hoje eu entendo um pouco das dificuldades dos meus pacientes, por exemplo. Então, um paciente que vem do Cone Sul, um paciente que vem de outra cidade, um paciente que, enfim, essa dificuldade, às vezes, que ele tem de chegar até mim. Então, assim, ser do interior, acho que trouxe acabou refletindo hoje no meu dia a dia. Eu fui criada no Mato Grosso e aí depois eu fui para Cuiabá. Eu fui com 14 anos para Cuiabá. Fui fazer ensino médio lá em Cuiabá. Aí depois eu virei bolsista numa escola e eu fiz faculdade em Cuiabá. E aí depois eu fui para o Paraná. Aí eu fui fazer especialização já. Mas a minha infância, então, foi ali no Mato Grosso e eu sou filha de professores. Qual área que seus pais são formados? Meu pai é biologia e minha mãe é de história. Biologia e história. Isso teve alguma... meu pai, né? Com certeza, meu pai. Meu pai, porque assim, a gente é do tempo do livro, né? Não tinha YouTube, nada disso, né? Eu sou do tempo do livro e meu pai, ele gosta muito de livro, ele sabe aquela pessoa que compra aquelas coisas meio aleatórias, assim? É meu pai. Tipo, ele tinha coleção de pedra, ele tinha livros de anatomia, então aqueles livros que você abria, que era 3D, grandes, né? Você aquelas abria, Barças. Você tinha, assim, se abria e vinha aquelas imagens, muito legal. Então, acho que, com certeza, o primeiro gatilho foi o meu pai, por causa da anatomia. Então, eu, desde criança, por exemplo, eu tinha um esqueleto dentro do meu quarto, de desenho, assim, né? Então, desde criança, eu sabia todos os ossos do corpo humano. Nossa. Eu já tinha um esqueleto no meu quarto. E, com certeza, ele foi a minha grande referência, assim, na parte de biologia, né? E eu tinha o pai da minha amiga, ele era, tipo, o médico da cidade, né? Então, eu era de uma cidade muito pequenininha, no interior do Mato Grosso, que chama Jauru. Jauru. Era uma cidade pequena e, tipo, o pai dela era o médico da cidade, né? E, tipo, eu achava muito legal aquela rotina dele, assim, porque, tipo, ele tava sempre com as novidades, quando saía o celular, quando saía as coisas, assim, mais modernas da época, né? Ele tinha videogame, tipo, nossa, eu adorava que ele jogava videogame, assistia filme na casa dele, então ele tava sempre com as novidades e eu achava legal a vida dele, né? E aí, quando eu descobri, assim, que, tipo, o médico naquela época ganhava, acho que, sei lá, 5, 6 mil reais. Eu falava, nossa, ele ganha 5, 6 mil reais. Eu acho que eu quero ganhar isso pra minha vida também. Tipo assim, acho que vai ser legal um dia se eu fizer isso, né? Mas não foi, assim, não era um super grande sonho ser médico. Eu gostava de biologia. Eu gostava de biologia, eu gostava do corpo humano, eu gostava de ciências, mas não necessariamente médica. Assim, eu acho que eu nunca me vi como médica, porque a gente veio de uma família não pobre, a gente nunca passou fome, nada disso, né? Mas de recurso limitado. E para mim, ver a medicina era uma coisa, assim, muito distante da minha realidade, né? Eu achava, tipo, nossa, para ser médico tem que morar em São Paulo. Ou, tipo, assim, esses pensamentos, assim, de criança, né? Tipo assim, eu achava que era uma coisa muito fora da minha realidade. Assim, eu nunca imaginei que eu fosse, de fato, ser médica um dia. E o seu pai, ele te incentivou nessa jornada? Como que foi a relação? Assim? Meu pai me incentivou mais na infância, mas assim, a grande assim, incentivo mesmo foi da minha mãe. A minha mãe, por mais que ela não fosse da área, e ela sempre fala assim, eu quero que vocês estudam, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês estudem, e ela que realmente, assim, fez o jargão popular, né, das tripas do coração, pra gente poder estudar. E então foi ela que peitou, assim, não, vocês vão pra Cuiabá. Eu falo assim, mãe, tu era muito louca, porque ela dava um pacote de dinheiro, a gente não tinha conta no banco, né? Imagina, eu tinha 14 anos.
Meu Deus. Ela dava um pacote de dinheiro e aí ela falava assim, ó, tem que durar até a próxima vez que eu vier. Lá em Cuiabá, Lá em isso. Cuiabá. Lá em Cuiabá. Então ela dava um pacote de dinheiro e falava assim, Tó, tem que durar até quando eu for de Aham. novo. E assim era, né? E eu morava perto da escola ali, então você, tipo, na primeira escola que eu estudei, então, assim, ela surtava, porque a gente tinha 14 anos, se acontecesse alguma coisa, né? Tipo, sei lá, ela ia menor de presa. idade. E aí não tinha celular também. Até tinha celular, mas tipo, era SMS, né? Na época era Aham. caro, assim, né? Gente, eu tô revelando minha idade. Você tinha SMS, o SMS era caro, né? E Aham. ela ligava, tipo assim, tá tudo bem? Tá, então tá bom, tchau. Tchau, Porque eu, tipo, rapidinho. custava caro, né, celular na época. Então foi isso, assim, eu acho que meu pai deu aquele start, assim, da questão da biologia, das ciências, que eu sempre gostei muito. Mas acho que a grande, assim, a pessoa, assim, falou, toma, vai. Vai pra frente, vai seguir a vida, se vira, dá seus Vai pulos, viver. vai viver, foi minha mãe. É isso aí, ela, com certeza foi ela. Continuando aqui, eu quero te fazer uma pergunta em relação a valores. Uhum. Valores pessoais, de vida. Dentro, né, eu vi aí que tem uma história muito bonita de mãe, de incentivo em meio familiar. Quais valores que você trouxe em relação à tua infância, tua adolescência, que teus pais transmitiram para você, que você não abre mão e que hoje você aplica isso dentro do consultório? Eu acho que diante da história, assim, nossa, é respeitar a história que existe por trás da pessoa e por trás daquela doença, né? Então, a pessoa que vem no consultório do neurologista, geralmente ela não tá ali porque ela quer ou porque ela achou que ela quer estar ali, né? Ela tá ali por uma doença, ela tá ali por um quadro grave. E eu entender a história, eu fico pensando assim, principalmente quando atendo idoso, o que essa pessoa já passou na vida dela, né? O que ela já enfrentou, principalmente essa geração mais antiga, ali de 70, 80, 60 acima, né? Que vem da geração da escassez, que a gente fala, né? Que tudo era muito difícil, então um real era muito dinheiro, eles tinham limitação de comunicação. Imagina, meu pai falava lá com a família dele lá de São Paulo por carta, minha mãe falava, quando ela morava lá, ele aqui no Mato Grosso, falava por carta, né? Então, respeitar essa jornada que a pessoa chegou para ter até ali, né? Porque, assim, quer ver uma frase que eu escuto muito, né? Sua consulta é cara, né? A gente escuta isso muito, principalmente dos pacientes idosos. Tipo, eu vou ter que voltar aqui de novo, pagar outra consulta no ano que vem, tipo assim, né? E aí você vê que não é por maldade, né? É pela história de dificuldade que eles tiveram durante a vida, né? Então eu não entendo isso como uma ofensa, um desrespeito, nada disso, né? Eu entendo que realmente para ele aquilo ali é assim, é importante e faz parte da perspectiva dele, né? Então trazer todo esse contexto, né? Claro que a gente tem que equilibrar isso, né? Assim, enfim, mas trazer todo esse contexto, eu acho que esse valor, assim, de entender o que tem por trás daquela pessoa, por trás daquela jornada, por trás daquela doença, eu acho que isso é, assim, inegociável para mim. É por isso que o podcast se chama História por Trás do Jaleco. É justamente para entender essa jornada que carrega desde a infância. Exato. Porque é algo que não tem como desassociar. Alguns pacientes, eles acham até engraçado, assim, que eles falam assim, doutora, por que você pergunta de onde a gente é, por não sei o quê? Eu falo assim, porque, veja bem, se você disser pesar, eu não posso marcar uma consulta 8 horas da manhã, porque senão você vai ter que sair de casa 4 horas da manhã pra você estar aqui, né? E muitas vezes são pacientes, são pessoas que precisam de acompanhante, então ele depende do filho. Então você tem que marcar, às vezes, no final do dia, porque é o horário que o filho já saiu do trabalho, né? Então tudo isso, assim, é uma visão que eu tenho no meu consultório, na clínica, eu acho que faz a diferença para a pessoa e isso vem da minha origem, né? De eu entender que os meus pais passaram por isso, meus avós passaram por isso, né? Meu pai é cuidador da minha avó até hoje, então, assim, eu sei que cada vez que ele vai sair para levar ela no médico, assim, é um conglomerado de coisas que ele tem que fazer antes, né? Então, Um acordo de agendas um acordo de agendas, assim, para fazer, e eu quero transmitir esse cuidado para o paciente. Então, isso eu acho que eu carrego muito para dentro, para a clínica e para as minhas funcionárias, as meninas que estão lá, hoje elas entendem isso, né? E elas já pegaram isso para elas também, assim. Cuidado, Voltando um pouco na tua história, você disse que morou aos 14 anos em Cuiabá. E com quem que você morava? Fiquei curiosa agora. Uma menina de 14 anos, a mãe dava um malote de dinheiro, assim, filha, é isso. Se vira. Tá lá.
Eu morei inicialmente, a gente era um apartamento de um quarto só. Eram 2 beliches. Então, Você e seu irmão. minha irmã, Sua irmã? eu tenho uma irmã, e aí, só que logo a minha irmã foi embora, porque Vocês ela são foi pra em outra quantos cidade. irmãos? Só 2 irmãs. 2 irmãs. Isso. A gente tem 2 irmãs. E aí eu morei com a minha prima, que é, assim, muito querida, assim, muito próxima de mim também. E depois, eu morei com uma amiga também junto, que, enfim, ela já faleceu no acidente, é uma fatalidade. Mas a gente morou em 4. Morou em 4. Depois, assim, enfim, né, morei com outras pessoas, enfim, né. Eu confesso, eu nunca gostei de morar com outras pessoas. Eu te entendo. Não, eu não sou metódica, assim, nem muito organizada, mas, assim, quando eu fui para Cuiabá, eu percebi que eu estava num outro mundo, né? Então, assim, eu estudei a vida toda na escola pública. Quando eu fui para Cuiabá, caí numa escola particular, né? Eles foram, acho que foi fazer eu lembro até hoje, foi fazer era um problema que falava sobre simetria. O que era, o triângulo que era simétrico e qual que estava na figura. E eu não sabia o que era simetria. E eu errei aquela questão. E eu fiquei tão assim, eu falei, depois eu fui ver o que era simetria, era uma coisa tão simples de eu ter respondido, né? Eu queria saber qual era o triângulo simétrico com aquele, que é a geometria. E eu fiquei tão chateada com aquilo, eu falei, como que eu não aprendi o que é simetria? Como é que eu tenho 14 anos até hoje eu não sei? E aí eu entrei para estudar, assim, no mundo de estudar. E aí todo mundo, que o vestibular na época mais concorrido era o da medicina, né? Hoje em dia isso mudou um pouco, inverteu. Hoje a residência é a parte mais concorrida, mas na minha época era o vestibular ainda. Então eu comecei a estudar, ler literatura, livro de química, livro de geometria. Então eu acabei me isolando um pouco das meninas que eu morava, né? Porque eu entendi que a única maneira de eu deixar aquele meio de... Não vou falar de pobreza, porque a gente nunca foi pobre, né? Mas aquele meio, assim, de escassez, aquele meio de limitação, era eu sendo médica, era eu estudando. Porque, enfim, né? Você melhor que eu sabe, a gente tem 2 maneiras de crescer. Ou você vende algum produto e cresce financeiramente e comercialmente, ou você ascende pelo estudo, né? Então, eu já tinha entendido que eu podia ascender pelo estudo. Então eu falei, eu vou ser médica, ou eu vou ser advogada. Tipo, era um diploma, né? Eu precisava de um diploma. Eu falei assim, eu vou ser alguma coisa. E aí eu acabei estudando muito, e me isolando um pouco das meninas. Então acho que por isso que nessa fase não foi uma fase que eu curti muito, assim. Eu falo assim, gente, o que eu fiz dos meus 14 aos 16, aos 17, assim? Estudei. Eu tava estudando, né? Eu tava na escada, eu tinha uma mesinha, eu tenho até hoje a mesinha de bar, tá? Eu tenho uma mesinha de bar, que é essas de plástico que você desmonta, de plástico, né? E eu tenho essa mesa até hoje, eu tenho essa mesa na minha casa. Você estudava nessa mesa? Porque eu morava no apartamento de um quarto. Eu tinha que estar no corredor. Eu não tinha outro lugar pra estudar. Porque as meninas estavam assistindo novela, conversando, fazendo as outras coisas, entendeu? Não tinha onde eu estudar. Então eu comprei a mesa e ia estudar no corredor. Aí eu comprei um luminário, uma mesinha de estudo, uma cadeira e estudava no corredor. Então, e aí foi. E foi assim, né? E aí depois você vai se colocando o pé no chão. Por quê? Você tem... A inteligência, ela é diferente em cada pessoa, né? A gente sabe que tem vários tipos de inteligência, inteligência social, inteligência de comunicação. Hoje eu entendo isso, né? Mas na época eu não entendia. E eu comecei a perceber que mesmo que eu estudasse muito, tinha pessoas que eram mais inteligentes que eu, né? E aí eu comecei a me frustrar um pouco, porque eu estudava e não conseguia chegar na meta que eu precisava para passar no vestibular de medicina, né? E aí eu via outros amigos que passaram no vestibular, e aí eu fui ficando assim, tipo, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a abrir, aí eu comecei a pôr o pé no chão, então eu falei, vou ser racional agora. Eu acerto tantos % na prova. O que eu vou fazer com esse tantos %? Para que curso eu passo? Sem ser medicina aqui que curso agora. eu passo que eu vou conseguir, tipo, ascender na vida, né? E aí eu não passei de primeira, né, no vestibular. Eu comecei a fazer cursinho, meus amigos passaram, em geral, e eu entendi que tem gente que realmente é mais inteligente. Não tem boca. Então que pode estudar até menos, mas a pessoa... tem gente que é mais inteligente, então assim, a gente que é mediano ali, então o pessoal fala assim, você é neurologista, você é super inteligente, né? Não sou. Não sou, né? Me esforcei muito. Me esforcei muito, e você aceitar isso te traz um conforto, né, de um autoconhecimento e um conforto para você entender
aonde você quer chegar e quais são as suas perspectivas, né? Então eu falei assim, tô decidida, vou fazer para direito na UFMT esse ano. E aí veio bem no ano que mudou tudo, a prova do Enem. Aí virou prova do Enem, virou um AUE, ninguém mais sabia como é que ia ser a prova, e todo mundo estudando diferente, todo mundo estudando sem nem saber como é que era, né? Porque antes era as provas separadas e tal. Aí uma amiga minha ia fazer prova na particular, na faculdade particular. Eu falei, nossa, imagina, meu pai nunca vai deixar, né? Que não tinha financiamento nessa época. Aí eu fui fazer a prova, aí eu me inscrevi, falei, vamos fazer essa prova. Eu me inscrevi para fazer a prova no sábado. No domingo, eu fui fazer a prova e eu fiquei no ponto de ônibus. E fiquei ponto de ônibus, né, gente? Pelo amor de Deus, 318 em Cuiabá. Naquele calor bom. 318 em Cuiabá, quem não andou no 318? É um que anda na Avenida do CPA, assim, 318 é um ônibus bem conhecido. O CPA quase nem tem direito mais, né? Tá bem antigo lá, enfim. Então, eu morava no início, assim, da Avenida do CPA e tinha que ir lá pra Beira Rio, né, em Cuiabá, quem conhece Cuiabá. E aí eu fiquei no ponto de ônibus e não passava ônibus. Não tinha tanto Uber aquela época. Não existia. Os ônibus era táxi, e era muito caro. Era muito caro. Tipo assim, eu lembro até hoje, tipo assim, um táxi pra rodoviária, onde eu morava, era R$50. Na época, R$50 era tipo 200 hoje, né? Não tinha Uber. Ou você ia a pé. E, por exemplo, na escola... porque assim, eu não tenho, assim, dificuldade... Eu falo da escassez, né? Mas na escola, gente, agora eu falo um negócio. Eu tinha uma amiga, ela tinha vários tênis. Cada dia ela ia com um tênis diferente na escola. E eu tinha um Adidas falsificado, né? Porque... Era o que tinha. Era o que tinha. Naquela época hoje é a Estúdio Z que tem aqui, né? Mas naquela época chamava Meio Preço. A Estúdio Z antigamente chamava Meio Preço. E aí eu achava assim, nossa, um máximo. Ela tinha, tipo, 5 tênis. Aí ela ia segunda com um, terça com outro, quarta com outro. E eu todo dia com aquele tênis Adidas horroroso, falsificado. Na escola, adolescente. Não era falsificado, né? Ele era da Cota, sei lá, Olímpicos, mas ele imitava um Adidas, né? E quando a carteirinha do ônibus não passava, você tinha que ir a pé, porque... Aí depois eu comecei a estudar em outra escola, né? Dia de ônibus. E aí quando a carteirinha... Em Cuiabá tem o passe livre para estudante. Quando a carteirinha não passava, você tinha que ir a pé. Não tinha essa, tipo assim, vou ali pegar R$5. Não, você tinha que ir a pé, porque os R$15 que você tinha era pra você almoçar. Não tinha cartão, não tinha Pix, não tinha nada. Era tudo no dinheirinho. Era R$15 que você tinha pra almoçar ali. Então, você precisava de ir a pé. Aí tá, passou essa fase, né? Eu entrei no cursinho, voltando pra história vestibular. Aí essa minha amiga convenceu a prestar o vestibular na particular. Aí eu falei assim, não, imagina, meu pai nunca vai ter dinheiro, nem vou. Aí ela, não, vamos, faz pra testar, quem sabe, né? Eu já tava decididíssima que eu ia prestar pra direito na FMT. E aí eu fiquei assim, será que eu faço direito ou será que eu faço nutrição? Que nutrição era mais, assim, gostava mais de ciências, biologia e tal, né? Eu falei, não, vou fazer direito. Tipo, direito, sei lá, advogado, bem-sucedido e tal. Aí, fui fazer a prova no sábado. No domingo, fui pro ponto de ônibus e fica no ponto de ônibus e fica. E foi dando o horário da prova. E eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer mesmo essa prova, eu vou embora pra casa. Na hora que eu estava voltando, passou essa amiga que tinha me convencido, passou de carro. Eu lembro até hoje, a idade tinha um Corolla. Eu achava o máximo. Nossa, um Corolla. Achava o máximo. Vou fazer a prova de Corolla agora. Aí ela falou assim, você não vai fazer a prova? Eu falei, tava ali no ponto de ônibus, desisti, porque, enfim, né, o ônibus não passa, acho que vou pra casa, não vou fazer mesmo. Ela, nem, vamos comigo. Tá, fui pra prova de Corolla, me achei, de Corolla. Fiz a prova, passei. Aí a menina não passou. Eu passei, fui pra casa, aí entrou férias, era férias de julho e tal. Férias de julho, acho que era férias de julho. Aí a mãe de uma outra colega, não sei o que, falou pro meu pai, a Simone passou no vestibular, né? Aí meu pai, passou? Aí ela... Ele nem sabia, você não contou. Não, nem eu sabia, eu acho, na época. Aí ele, passou? Aí eu falei... Aí meu pai falou assim, a fulana falou que você passou. Aí eu falei assim, vamos entrar na internet lenta, anterior, naquela época. Entrei pra ver, passei. Aí meu pai ficou louco. Você vai ser médica, Eu falei, pai, não dá, é faculdade particular. Você vai ser médica, e aí tá bom. Aí fomos pra Cuiabá pra fazer a matrícula. Mensalidade de R$4.500, não esqueça. Isso em que ano? 2000 e... Peraí, agora bugou. 2009.
2009, Nicolau, converte aí. 2009, 2009. Salário mínimo em 2009 era mais ou menos uns 800 reais, uns 800 reais. E a mensalidade era 4.500. A gente chegou lá, fez a matrícula. Eu acho que meu pai achava, assim, que era por semestre, por ano, não sei. Tadinho. Oh, meu Deus. Porque... Mas ele tinha um sonho e coragem, isso. Tá. Aí, a gente saiu da faculdade, assim, todo aquele clima de cemitério, né? Tudo carro. Aí meu pai fez a rotatória. Falei, pai, entra ali. Aí ele fez a rotatória de novo. Aí eu falei, pai, entra ali. Aí ele fez a rotatória. Eu falei, pai, entra ali. Ele falou, calma, vai sair isso todo mês. Oh, meu Deus, tadinho. Isso assustou, não foi um choque. Acho que aí que ele entendeu a responsabilidade. Ele entendeu que, tipo, não sei se ele foi ousado demais pra época, né? E foi isso. E aí eu fiz faculdade particular. Né? Então, assim, não tenho vergonha, nada disso, né? De falar que na época, assim, foi uma faculdade particular, mas na época minha, faculdade particular, ela era muito boa, né? Eu não sei hoje, enfim, né? As grades e tudo, mas na época era muito boa, porque era poucas vagas da federal e poucas vagas da particular. Então, os professores eram praticamente o mesmo, as turmas eram boas, né? Eu tenho colegas da minha faculdade que são aqui de Vilhena, e esse é um dos motivos que me deu coragem para vir aqui de Vilhena. Então, eu tenho 3 grandes colegas que são daqui. Então, foi o primeiro elo, assim, que eu tive com Vilhena, né? E a faculdade particular, para mim, ela me deu uma visão muito importante, porque eu conheci um outro mundo, né, que eu não conhecia, né, que era de pessoas com dinheiro, né, de pessoas com dinheiro, e de pessoas que viviam bem, e de pessoas que viajavam, e de pessoas que tinham acesso às coisas. Com mais facilidade. Exatamente. Então, foi, pra mim, eu acho que também teve uma marca na minha história, isso, né. Na época, claro, que eu fiquei chateada, porque eu não fiz federal, né, eu não passei, me esforcei, meus amigos são todos na federal, e eu não, né. Mas eu acho que isso trouxe uma outra visão para mim, um outro olhar. Eu comecei a ver que as pessoas, que nem tudo precisava ser tão difícil, que tinha pessoas que viviam bem, que tinha pessoas que viviam com conforto, que tinha pessoas que faziam as coisas de uma forma diferente, que faziam de uma forma mais caprichosa, mais bonita, mais elegante, né? Então, que o dinheiro, ele te permite isso, né? Então, assim, o conforto. A liberdade, o conforto, né? Então, para mim também foi muito importante ter esse primeiro contato lá. Nossa, que história linda, gente, meu Deus. Eu te vendo das redes sociais, não conhecia essa história. Você é a primeira vez que eu ouço você contando. É muito lindo, tem muito exemplo, assim, de superação, de ação. O que você acha que todos esses desafios? Tem um empresário que se chama Flávio Augusto, que ele é o dono da WhatsApp. Sim. E ele fala muito sobre pontos de inflexão na vida dele. Então, a gente trazendo isso para sua história, a gente vê que tem vários pontos que te forjaram a ser a profissional. Hoje eu entendo bastante do teu posicionamento, conhecendo a tua história. A gente vê, assim, com carinho, os valores, né? E o que você acha que aconteceu dentro da tua jornada que fez com que você virasse a profissional que virasse hoje? O que você acha, assim, um ponto que aconteceu que fez com que você se forjasse mais? Bom, assim, eu acho que na faculdade eu tive bons professores. Então, eu tive 2 grandes professores, um de neuroanatomia e uma neurologista, que, assim, é a minha inspiração até hoje, né? E eu acho que eles foram grandes inspirações e acho que faz parte de eu ter escolhido a neurologia, né? Tem uma outra história aí que eu vou contar, porque algumas pessoas não sabem também que eu comecei a ortopedia. Sério? Não nada a ver, né, assim. Eu comecei a ortopedia, mas, assim, tudo sempre meio relacionado ao sistema nervoso, dor. Mas passou para as 2 residências, para ortopedia e depois para neuro? Passei. Eu comecei a ortopedia. Gente, aquela época era muito concorrido. Era muito concorrido. Mas o que assim, aconteceu? Hoje é mais, mas era concorrido ainda, porque era muito escasso, tinha poucos, né? E a informação também, porque, por exemplo, assim, hoje eu vejo que as pessoas têm muita informação. E eu vejo que na época eu não tinha, eu estava terminando a faculdade, eu ainda não sabia como é que era direito, como é que era o processo de prestar a prova da residência, eu não sabia que não podia trabalhar, tipo assim, que você vivia da bolsa, não tinha essa informação, então, acho que eu estava no
no quinto ano da faculdade, quando surgiu o WhatsApp. E era aquelas pessoas que tinham BlackBerry só. Que era BlackBerry, né? Que era Acho que, aquele quadrado, assim, né? que era tela verde e tal. Algumas pessoas que tinham BlackBerry ainda, assim. Eu fui ter, acho que o WhatsApp mesmo, assim, acho que do quinto pro sexto ano que começou. Então, a informação, ela era mais escassa pra gente, ou não. A gente ouvia o que as outras pessoas iam falando, né? Então, eu fui pra residência, assim, sem nem, tipo assim, tá, eu tenho que fazer esse negócio, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Onde eu vou me inscrever? E aí eu fui pra ortopedia, porque eu sempre fui meio nessa área, assim, de dor, de doença, de osso, de nervo, de músculo. Assim, tem a ver, assim, né? Tem muito a ver, assim. Parece que não, mas a ortopedia e a neurologia tem uma parte que elas se entrelaçam, né, ali. E acho que não tem, assim, um ponto, não sei te dizer, acho que, mas, assim, um ponto que me marcou muito foi ter ido para São Paulo. Tem coisas, assim, que, tipo, por que você decidiu isso? Não sei. Tipo, por que eu decidi ir para São Paulo? Eu falei, eu quero ir para São Paulo. É tipo fazer medicina. Tipo, eu quero fazer medicina. Eu vi as pessoas falando de ir para São Paulo. Eu quero ir para São Paulo, eu vou para São Paulo e pronto, acabou. E eu sei que São Paulo, tipo... E nunca tinha ido, foi a primeira vez Não, que foi. eu fui... Nossa, foi muito inconsequente, assim, de ter ido para São Paulo. Porque eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Assim, quando eu caí na Marginal, assim, dirigindo em São Paulo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha coragem. O que eu tô fazendo aqui, né? Então, assim, eu fui no escuro, assim, pra São Paulo. E São Paulo foi o quê? O que aconteceu em São Paulo? Você foi fazer o quê? Eu já era neurologista e aí eu fui fazer neuroimunologia, que é uma área dentro da neurologia que trabalha com doenças autoimunes. Então, a neurologia, ela é segmentada, né? Então, você tem a parte vascular, que cuida de AVC, de trombose, né? Tem a parte cognitiva, que é as demências, Alzheimer. Você tem a cefaliatria, que é da dor de cabeça, e as grandes áreas no geral. Você tem a neurofisiologia, que é da parte de eletroencefalograma, de exames, né, de neurofisiológicos, que depois eu fiz a pós. E aí você tem a parte de epilepsia e você tem a parte de neuroimuno. A neurologia em si, ela ficou por muito tempo esquecida. Então você pode perceber que as pessoas têm medo de ter um infarto, mas elas não têm medo de ter um AVC. Né? Elas têm medo de ter, enfim, de ter uma fratura, mas elas não têm medo de ter, enfim, uma meningite. Né? Então, as doenças neurológicas, elas ficaram por muito tempo esquecidas. E as doenças neuroimunes, que são esclerose múltipla, miastenia, elas vieram num boom porque foram as primeiras medicações, as primeiras doenças neurológicas que tiveram novas medicações. Então, elas vieram nesse boom, né? Então, quando eu me formei neurologista, estava nesse auge, assim, de remédios para esclerose múltipla, de remédio para miastenia, de remédio para neuromielite óptica, né? Então, eu vim desse boom. Então, na neuroimunologia, eu fui para São Paulo para poder fazer a neuroimuno. Eu fui para Santa Casa de São Paulo para poder fazer a neuroimuno. E aí, São Paulo me permitiu isso, né? Porque eu tinha contato com grandes nomes, aquele cara que fez o artigo, o cara que publicou o livro, né? Então, o chefe da Neurimundo, na Santa Casa, era o Dr. Charles, que era um dos primeiras pessoas no Brasil que falou de esclerose múltipla, que falou de canabidiol, que falou, tipo assim, que fez os primeiros artigos, né? Então nossa, os olhos dela brilham, gente, assim, sobre esse tema. Você contato com isso, né? Tipo, cara, é o cara que abriu as portas de tudo, né? É o fodão, assim, né? Tipo, é o cara. Exato. E você ter contato com essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, eu fui trabalhar na medicina privada de São Paulo, que é um outro mundo. Então, São Paulo, você tem... A maioria das pessoas tem plano de saúde. Então, a parte da saúde suplementar, né? Ela é muito vasta. E aí você tem grandes hospitais. Às vezes não é aquele o mais famoso, mas você tem grandes hospitais que funcionam muito bem. E eu fui para saúde suplementar. Então, de manhã eu trabalhava no SUS, na Santa Casa, e de tarde e de noite eu ficava na saúde suplementar no hospital privado. E era um hospital privado de elite. Então, assim, eu aprendi como os meus chefes faziam. Então, eu acho que isso foi uma inflexão. Isso sim foi uma inflexão. Foi, porque eu aprendi que você não precisa ter medo de dar seu telefone para o paciente, né? Eu aprendi que você não precisa ter medo de conversar com o familiar. Eu aprendi que você pode sentar e explicar, né? Então, isso eu aprendi, e isso foi realmente um ponto de inflexão. Porque eu conseguia trabalhar na escassez, na dificuldade, no SUS, né? Ali no SUS, mais raiz, só que eu consegui aprender a trabalhar na mais alto nível de medicina do Brasil. Então, eu acho que isso sim foi um ponto de virada, e isso também eu levei para o meu consultório até hoje, né? Então, eu respondo WhatsApp,
eu converso, eu ligo com o paciente, se eu ver o paciente na rua, eu converso, eu sei pelo nome, entendeu? Então, trazer essa proximidade. As pessoas acham que em São Paulo as pessoas são mais frias, os médicos, mas não são. Pelo contrário, eles têm essa proximidade, eles não têm esse medo, assim, que eu vejo que eu senti quando eu vim para Rondônia, que, tipo assim, não, o médico tá lá e o paciente tá aqui. Existe um distanciamento, né? Em São Paulo eu vi que você não precisa ter esse distanciamento, que você não precisa disso. Por que você acredita que em Rondônia isso aconteça? Eu acho que por causa da escassez de profissionais e por ter, não sei, eu acho que a formação das pessoas que vieram, né, assim, diferente, a formação diferente, não sei se também pela escassez. Quando eu cheguei aqui, então tem 5 anos que eu tô em Vilhena, né, mudou muito, eu achei, nesses 5 anos. Quando eu cheguei aqui, eu ainda cheguei na época que tinha poucos médicos na cidade, e hoje eu vejo que é diferente. Então, há 5 anos atrás, tinha poucos médicos na cidade e tinha esse distanciamento, assim, né? Mas eu acho que é formação mesmo, né? Enfim, hoje é diferente. Hoje é diferente, assim, eu vejo que tem mais especialistas na cidade, né? A dinâmica da cidade, a dinâmica de saúde da cidade mudou. Vilhena é um ponto de referência, não só para o Cone Sul de Rondônia, como ali para a região oeste do Mato Grosso, então eu tenho muitos pacientes dali. Então essa dinâmica de saúde em Vilhena está mudando. Voltando para a tua jornada em relação à jornada médica, Vilhena, vamos lá. Tem família aqui, seus pais moram aqui. O que aconteceu? Você já comentou que foi alguns colegas que vieram para cá. Mas qual oportunidades você viu que poderia, enfim, o que mais te atraiu na nossa cidade? Eu tinha amigos aqui, colegas que eram daqui, então eu sempre estava escutando falar de Vilhena, né? Tenho 3 colegas que são homens, mas são homens, é um pouquinho diferente, assim, para mulher e tal, né? Uma é ultrassonografista, outra cirurgião plástico, outra cardiologista. Então, assim, sempre tava ali, tipo, Vilhena, assim, na minha faculdade inteira, porque essas 3 pessoas foram muito próximas de mim, né? Um era da Atlética, o outro era da minha turma, o outro também era da turma, então essas pessoas eram próximas de mim. E aí, quando eu fui para São Paulo é maravilhoso no aspecto de, assim, de formação médica, só que também é uma cidade que, às vezes, é difícil, porque você fica sozinho, assim, eu trabalhava com pessoas mais velhas, então todo mundo já era casado, né? E eu falei, às vezes eu me sentia muito sozinha. E aí eu concorri a uma bolsa de estudo, que eu fui até, né, para Boston, para os Estados Unidos, tinha essa bolsa de estudos para ir. E aí foi entrando no final de ano, os meus chefes me pressionando para fazer o mestrado lá, para continuar com eles. E eu falei, gente, se eu continuar o mestrado, eu vou ter que ficar aqui mais 2 anos sozinha. Eu não sei se bem isso que eu quero para mim, né? E aí surgiu, eu ganhei não é um sorteio, mas uma competição interna nossa. Aí eu ganhei para ir num congresso no exterior, fui para a Suécia na época. E aí depois eu ganhei de novo uma outra competição, e aí eu ganhei uma liga no Brasil de jovens neurologistas, e aí eles dão algumas bolsas de estudo no Brasil. Que legal. E aí incentivo para jovens. Incentivo, é bem legal o programa deles. E aí eu entrei na concorrência, e aí ganhei para ir para Nova York na época. Gente, para tudo, né? Ganhou Suécia, ganhou Londres, Nova York, e ainda se diz que não é inteligente. Não, é sim. Tem muita competência, capacidade. Foi só o vestibular, não, porque o resto só foi. Foi, assim, fluiu depois, né? E aí eu tinha ganhado para ir para Nova York. E aí tava naquele negócio, né? Fazer mestrado, ficar em São Paulo, vender tudo e ir embora. Você era solteira nessa época, e aí já? Era solteira. Era solteira. E aí eu fiquei naquela, né? E aí o que aconteceu? Para ir para Nova York, grande dilema. Escola pública, interior do Mato Grosso, meu inglês horroroso. Era mais um desafio. Era mais um desafio, né? Quando eu cheguei na Suécia, assim, tipo, eu lembro até hoje, porque eu comprei euro, né? Eu, tipo, esperta. Fui e comprei euro, falei, vou pra Suécia, não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha, eu comprei euro. O que aconteceu? Eu cheguei lá na Suécia, só passa cartão. Não, tipo, não existe dinheiro lá. E eu com os euros na mão. Assim. Falei, cultura totalmente diferente. Não tenho cartão, tipo, eu sou estudante, tipo, eu sou pobre. Jogo de cultura mesmo. Tá, aí
voltando à história. Aí ganhei mas bolsa pra Nova York. Peraí, volta. Como é que você se virou daí em relação ao cartão e só o dinheiro na mão? Você se vira, você pede pros outros. Eu acho que eu pedi pra alguém passar o cartão e paguei em euro, alguma coisa assim. Mas você tava sozinha? Tava sozinha na Suécia. Não, quando eu cheguei deixa eu contar essa história. Eu fui pra Suécia, e aí tinha uma parada na Suíça. E eu falei assim, vou andar na cidade, né? Vou conhecer. Vou ficar aqui no aeroporto, no hotel parada, vou andar na cidade. E eu fui, peguei o trem, aí tinha uma brasileira lá, ela falou, pega esse trem e vai pro centro da cidade pra voltar. E pra voltar tinha uma estação enorme, e aí chegou o final do dia, eu tinha que voltar pro aeroporto, aí tinha uma estação enorme, e eu perguntava pro policial, e tipo, ele falava rápido, eu não entendia. Aquele meu olho começou a encher de lágrimas. Eu falei, vou perder o avião, vou ficar, tipo, perdida na Europa. Vou ficar perdida na Europa. Ficar sozinha e perdida na Europa. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, se aqui é grande a estação da Suíça, vai ter mais pessoas indo pro aeroporto. Pessoas no aeroporto carregam malas. Aí eu sentei num banco e fiquei pensando, vendo pessoas com malas. Pessoas com malas, que trem que elas estavam pegando. Aí eu comecei a observar que trem que elas pegavam e, ó, partia atrás. Gente! Partia atrás delas. Foi inteligente esse sentido. Teve que usar o lado racional. E fui. Cheguei lá na Suécia, meu ex-chefe, foi me apresentar a gente já tava tentando a bolsa lá de Nova York, né? Foi me apresentar, e aí ele perguntou se eu queria fazer pesquisa, né, com mices, com mouse em mices, que é rato, né? E aí, tipo, eu falei, que o inglês ficou diferente. Pesquisa com pessoas. Oh, meu Deus. Aí o meu chefe olhou pra mim assim, pessoas não, você tem que fazer pesquisa com rato. Eu falei, mas eu não sei falar rato. Tá, passou. Mas eu entendia inglês, né? Entendia, eu não conseguia falar, que é o mal de todo mundo, né? Eu adorei o congresso. Tanto que você lê artigos científicos todos em inglês. Não, hoje eu falo mais ou menos, sim. Melhor que naquela época. Mas aí, então, aí fui pra Suécia, adorei o congresso, entendia, né? Porque como é na nossa área, você entende bem os termos, né? Fui pra Suécia, curti o congresso, enfim, voltei, e aí tinha essa história de Nova York. E aí ficou aquele negócio. Eles me pressionando pra entrar no mestrado, e aí surgiu, o meu hoje marido, naquela época não era nada, era um colega, eu conhecia ele, e aí ele começou a conversar comigo e tal, que a gente se conhecia de amizades, de amigos em comum. A gente começou a conversar e tal, e aí ele falou assim, tem um concurso aqui, por que você não presta o concurso? A gente tava meio assim, meio amizade colorida, né? Aí ele, assim, quando você vai pro estágio, quando você voltar, o concurso vai estar válido. Aí eu vim. Então, aqui na época, teve um concurso aqui de 2019, no final em dezembro de 2019. Então, eu fui pra Suécia em setembro. Aí eu comecei a conversar com ele em outubro. Quando foi em novembro, ele falou do concurso. Em dezembro, eu vim fazer a prova. Eu falei, eu vou, porque sei lá, né, vai que dá volta, enfim. Vou fazer esse concurso. Tinha 2 vagas pra neurologia, só tinha eu inscrita aqui, porque o salário era muito baixo, né, na época, do município. E só tinha outros neurologistas na cidade, mas só eu prestei. Então eu vim no avião, decorando os rios, os afluentes do Rio Amazonas, porque geralmente eles cobravam isso na prova e eu não podia zerar, né? Então eu vim estudando português, o hino de Rondônia, os afluentes do rio, e eu prestei esse concurso, passei. E aí eu voltei para São Paulo. E aí, assim, prestei, enfim, voltei para São Paulo. Meus chefes me pressionando para entrar no mestrado. E eu falei, gente, eu não sei se é bem isso que eu quero. E aí, pandemia. Tá? E aí, pandemia. 2020, e aí espera um mês, porque não, a pandemia vai ser, tipo assim, não, é só um negocinho, vai passar. E aí, só que São Paulo, aqui eu falo que praticamente não teve pandemia. São Paulo fechou tudo, fechou as ruas, os mendigos começaram a ir pras ruas, então parecia Walking Dead, eu falo assim, eu saía 10 horas da noite do hospital, eu lembro até hoje. A rua cheia de mendigo, porque eles tinham fome, porque não tinha mais restaurante aberto pra dar comida, né? Não tinha mais ninguém. Então começou a ficar muito perigoso e a gente, que era neurologista, começou a ter que fazer plantão de Covid, né? Então, plantão noturno, que eu já não dava mais, plantão, enfim, de clínico mesmo, em geral. Mas por quê? Faltavam médicos? O que era? Porque não tinha emprego, porque assim, ninguém ia no neurologista. Você ia com enxaqueca, ia no neurologista. Por conta... entendi. Entendeu? Por conta da própria dinâmica, do fechamento. Então fecharam os consultórios. Fecharam os consultórios, fecharam tudo, né? E aí,
Uma porque não tinha demanda e outra porque o hospital precisava de você naquela época. E assim, era meu único emprego. O hospital, se o hospital falasse, limpa o chão, eu ia limpar o chão, eu ia fazer o quê? Né? Meu único emprego em São Paulo, um custo de vida caro, Alto, né? O hospital fala assim, tem uma goteira, fica aqui segurando essa goteira. Eu ia ficar, porque era meu único emprego. E aí, nisso eu fiquei. Fiquei lá em São Paulo, fico um mês, fica outro, e mais um, e aí meu chefe, para você continuar, você vai ter que entrar no mestrado, e pressionando. E eu falei, vou embora. Vou embora. Aí eu falei, vou pra Cuiabá. Porque, tipo assim, é meu estado, já morei lá e tal, né? Só que não tinha emprego em Cuiabá também, porque todo mundo tinha virado Covid. Tinha cirurgião plástico dando plantão de Covid, porque não tinha emprego, né? E tinha demanda para Covid. Os bons médicos, enfim, desde que, por mais que a pessoa fosse um cirurgião plástico, ela era cirurgiã, ela sabia, né? Ela era médico, então, tava todo mundo dando plantão de Covid. Eu falei, bom, Covid por Covid, eu acho que eu vou pra Vilhena, né? E aí já tava com a minha amizade colorida aqui, a gente já tinha sido aprovada. Já tava aprovada no concurso, não tinha sido chamada, né? Mas tinha sido aprovada no concurso. Aí tinha hoje o meu marido aqui, que na época era amizade colorida e tal. Já tava mais pra namoro do que amizade colorida. Ele morava aqui, ele já morava era aqui. daqui. Ele é daqui. Só que a gente se conheceu de amizades em comuns, né? E aí, rede social, naquela época, pandemia, você ficava toda hora na rede social, né? Então, ia eu conversando o dia inteiro com ele. E aí, aqui em Vilhena, tinha um desses meus amigos que já estavam aqui, já estava numa clínica, que é a clínica de referência da cidade. Posso falar o nome? Pode, que foi claro. a Megimagem, né? Pode sim. Que foi, assim, minha primeira casa. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu fui e falei assim, tô na cidade. Vim aqui, tipo, sei lá, tentar alguma coisa. Aí ele, sério? Aí eu falei, sério. Aí ele, Aí isso o dono da Megimagem me viu, que é o doutor Eduardo, né? O doutor me viu e falou, não, eu tô precisando de médico para atender. E o que acontecia aqui na pandemia? Vilhena tinha um problema crônico de hospital na época, né? Então você tinha só o regional e o Bom Jesus, você não tinha o hospital da Unimed ainda, o Cooperar. Então tinha uma limitação de hospital. E o hospital público, que era o regional, tinha virado basicamente Covid. Então uma pessoa, por exemplo, assim, se acidentou, capotou o carro na estrada. Ela ia na Megimagem fazer um exame, mas ela não tinha quem atendesse, né? Então, meio que eu virei plantonista da Megimagem naquela época, assim, eu atendi de tudo, né? O foco era neurologia. Noturno, tudo. Tudo, assim, foram 3 anos que eu trabalhei de domingo a domingo. Pagou um preço alto. Paguei um preço alto, mas, assim, isso foi bom, porque eu fiquei muito conhecida muito rápido, por quê? Os médicos do interior, então, por exemplo, aconteceu um acidente lá em Chupinguaia. O médico, Simone, posso mandar o paciente? Pode, entendeu? Então, e essa facilidade com o telefone que eu tinha. Que já veio de São Paulo, que já veio de São sua Paulo. jornada lá. Que veio de lá de trás. Eu não tinha medo de passar meu telefone. Meu telefone roda aí, dá um rolê aí. Se eu abrir aqui, tem uns 80 WhatsApp pra eu responder de paciente. Eu olho que é emergência, senão daqui a pouco eu respondo. E aí eu fiquei conhecida muito rápido, porque os médicos do interior criaram muita confiança em mim, porque pode ligar para ela que ela vai resolver, que ela vai receber, né? E nesse meio tempo, o regional me aceitou, então eu comecei a fazer escala de neurologia no hospital. Isso foi muito bom, porque, assim, não era só Vilhena, isso é cultural no Brasil, mas em Vilhena era muito mais. O paciente de neurologia, ele era renegado, né? Então, o paciente com AVC, o paciente com tremor, o paciente com enxaqueca, o paciente, ele era renegado. Tipo, você não tem nada o que fazer. Você vai embora, você não tem nada o que fazer, não, sou doença neurológica. Nossa, que triste. Isso é no Brasil, e aqui era mais. Então, nesses 3 anos que eu fiquei lá no regional, eu consegui estruturar e mudar essa cabeça, entendeu? Não é um paciente de AVC, ele é tão grave quanto um paciente de infarto. Não é um paciente de enxaqueca, ele é tão grave quanto um paciente com dor abdominal, né? Enxaqueca é uma doença grave, né? E comecei a quebrar esses paradigmas, né? De que o paciente neurológico não tinha nada para fazer. É o paciente da neuro, não tem nada para fazer. É o paciente da neuro. É sempre esse estigma, né? Então, eu comecei a quebrar isso, e nesses 3 anos a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, que foi muito legal. Foi muito legal. De quebrar esse paradigma com os pacientes da neuro. Então, fazer o protocolo de AVC, de receber, de entender. Então, por isso que eu falo que a autoridade, né? Como é que é a frase que eu falei no início, né? A autoridade não se constrói. A autoridade não se constrói para agradar todo mundo. A autoridade não se constrói para agradar todo mundo, né? Porque se eu fosse agradar as pessoas, eu não tinha construído essa autoridade. Então, a autoridade não se constrói para agradar todo mundo, porque se eu tivesse que agradar as pessoas, eu não ia conseguir
fazer essa autoridade. E as pessoas confundem autoridade com poder na saúde, né? A autoridade na saúde, ela não é poder, ela é uma responsabilidade. Porque com autoridade, você consegue transmitir mais responsabilidade, você consegue conscientizar mais as pessoas. Então, explicar o que é um AVC, explicar que enxaqueca é uma doença crônica, explicar que nem toda dor de cabeça você vai ali tomar um analgésico, porque dor de cabeça pode ser trombose, dor de cabeça pode ser meningite, dor de cabeça pode ser tumor, tontura, né? Eu tinha muito preconceito. Os pacientes de tontura, nossa, eles sofrem um preconceito tão grande assim, né? Explicar que tontura pode ser esclerose múltipla, que tontura pode ser um AVC, que tontura pode ser um tumor, né? Então, com essa autoridade, eu consegui criar essa responsabilidade e mudar um pouco dessa história, assim, da neurologia aqui na cidade. Isso. Nossa, que lindo. E Vilhena veio para ficar. Veio. Porque agora tem a Plena. Conta mais um pouco pra gente sobre a Plena. Então, eu sou neuroimunologista, né? E o que aconteceu? Quando eu vim para Vilhena, eu tive que dar um passo para trás. Por quê? Aqui eu não conseguia exercer a minha subespecialidade, que era atender só pacientes de neuroimunologia. Eu dei um passo para trás e voltei a atender o geral, né? Neurologia geral. Então, pacientes com epilepsia, pacientes, enfim, a parte cognitiva, que hoje eu acho que eu sou, assim, a minha grande referência, minha grande paixão é a neurologia cognitiva aqui em Vilhena. Acho que metade do meu consultório é nessa linha, né? E aí eu dei um passo para trás, só que eu senti dificuldade no seguinte sentido: eu não conseguia fazer a jornada completa do paciente. Então, por exemplo, o paciente vinha na consulta, mas eu precisava de um exame, eu não tinha. Eu precisava de fazer uma medicação, eu não tinha. Eu precisava, às vezes, de fazer do ambiente para fazer, enfim, um procedimento, a toxina botulínica para enxaqueca, um bloqueio de nervo occipital, eu não tinha. E aí, a Mega Imagem, para mim, foi a minha grande casa. Eu sou extremamente grata à Mega Imagem, né? Foi a minha primeira grande casa, é lá que eu construí o meu início, mas eu precisava de um passo a mais, porque eu precisava organizar a casa, né? Então, eu precisava de um espaço. E aí, eu comecei a esbarrar nos desafios de ser empreendedora, né? Porque, primeiro, o dinheiro para você começar a construir, primeiro, achar um terreno para você começar a fazer, né? E aí, depois eu fui vendo que não era bem assim, que às vezes eu não precisava construir de cara. Eu comecei para a parte de gestão, comecei a entender o que eu precisava para abrir uma clínica, um consultório. Então, a Plena, ela vem com esse sentido do paciente conseguir fazer tudo ali dentro, sem precisar ficar picado na cidade, né? Porque a cidade, eu vejo que ainda falta um lugar que o paciente vem, chega e faz tudo, né? Então, a Plena veio com essa ideia, porque o paciente, às vezes, eu lutava para o paciente conseguir uma medicação que é super cara, super rara, então vamos colocar lá. Na época, por exemplo, uma medicação que era o Tysabri, que é para esclerose múltipla. Hoje ela está no SUS, ela é mais fácil de conseguir, mas na época era bem complexo, assim, de conseguir, no início. E aí o paciente conseguia a medicação, tá, mas onde o paciente vai fazer? Onde ele vai aplicar? Não tinha. Né? Aí ele ia para a UPA, aí chega lá, a enfermeira não tinha prática com a medicação, não era a culpa dela, né? Mas era uma medicação diferente. O paciente tinha uma reação, o médico não sabia lidar com aquilo, né? E aí que veio a história da Plena, né? Então, a Plena hoje, a gente tem a parte de eletroencefalograma, a gente faz eletroencefalograma, tem a sala de medicação, então, que a gente faz toda a parte de injetável, desde imunobiológico. Então, hoje a gente, por exemplo, a gente recebe muito paciente da reumato. Tem reumatologista de Cacoal, reumatologista daqui de Vilhena, que prescreve imunobiológico, o paciente pega a medicação no SUS, só que ele faz lá na clínica com a gente. E aí tem o meu consultório e tem a sala de vacinas também. Então, porque eu acabo prescrevendo muita vacina, né, por causa dos idosos e tudo. Então, eu consegui girar e trazer esse conforto para o paciente, trazer um ambiente que seja menor, mais intimista e mais acolhedor, e trazer esse conforto para o paciente, que ele sabe que ali ele vai poder fazer a medicação dele com conforto e com segurança. Nossa, que lindo, que história bonita. Gente, é muito bonito ouvir a sua história num todo e juntar todas as partes, desde o início ali da faculdade, com o sonho que teu pai comprou, teus pais compraram. Exatamente. É muito bonito. Quando a gente vê a rede social, né, eu te acompanho na rede social, eu não imagino que tinha essa história tão linda por trás de tantos desafios, superações, enfim, muito incentivo de família. Uma pergunta que ficou aqui, que eu queria muito te perguntar da vida, sobre a vida, e agora, né, passando por essa história da Mega Imagem, da Plena, qual o melhor conselho
que você recebeu e de quem foi esse conselho dessa jornada, assim, que você fala, nossa, esse conselho, pra mim, mudou a jornada da minha carreira. Nossa, agora você me pegou de calça curta, assim, porque eu tive sorte, assim, eu tive muitas pessoas boas, assim, no meu caminho, né? Que me abriram portas. É o que eu falei daquela questão da inteligência, assim, né? Às vezes as inteligências, elas são diferentes, né? Tem pessoa que tem mais uma inteligência que vai sentar e vai fazer uma prova muito bem, uma prova escrita muito bem, e tem pessoas que têm uma inteligência social, uma inteligência de comunicação, e aí eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que eu saber ouvir e ver como as outras pessoas faziam. Então, eu comecei a reparar como as outras pessoas faziam. Então, como que as famílias dos meus amigos que tinham dinheiro na faculdade, como elas se comportavam, como elas faziam. Isso foi um grande ponto de virada. Isso foi um grande ponto de virada. Eu começar a entender como as outras pessoas faziam. Então, como aquelas famílias viviam, como eu podia chegar lá e como que os meus chefes faziam. Então, eu tive bons profissionais aqui na minha jornada e eu soube olhar e ouvir. Então, assim, eu sempre... Tem 2 livros, assim, que eu recomendo muito para os meus pacientes em geral. Um que é da Franklin Covey, que é um clássico, assim, da parte de improvement, né? Assim, que é de melhorar, de management. Assim, que é... eu tô fugindo a palavra, não sei como é que é. Como é que fala para você melhorar? Esses livros de autoajuda, não é autoajuda? Desenvolvimento pessoal. Isso, obrigada, Brasil. Então, um livro que é um livro de desenvolvimento pessoal, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é da Franklin Covey. A Franklin Covey é uma empresa americana e ela dá treinamentos hoje. Só que o grande livro dela é esse livro. 7 Hábitos de Pessoas Eficazes. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu vou ler. E ele divide, e uma coisa que ele fala é que se você tem um capítulo dele que ele fala que se você começar uma coisa, você tem que se perguntar por que você está fazendo, por que aquilo vai ser útil, porque se você começa e para na metade, você é como varrer uma casa. Você começou a varrer uma casa, você varreu um quarto, aí você cansou. Aí você foi lá e deixou aquela sujeira no meio da casa. Então você teve o trabalho de varrer metade da casa, e ainda se chegar uma outra pessoa, ela vai falar, nossa, você deixou a sujeira no meio da casa. Né? Então, esse é um livro, assim, de desenvolvimento pessoal. Eu acho que acho que ele é do ano que eu nasci, 91, 92, não sei se eu me engano. E ele, acho que assim, foi um grande divisor de águas. É um livro que é para você ler lento, para você ir aplicando ele. Eu já li acho que umas 3 vezes, assim, e ao longo de anos eu li ele, porque você vai lendo e você vai trazendo isso pro seu dia a dia. E tem um outro livro que ele é mais um romance, assim, que ele é Flores para Algernon, que chama para Algernon. Daniel Key, se eu não me engano, o nome do autor. Esse livro é um livro mais antigo, de 1950, se eu não me engano. E o que ele fala? Ele conta a história do Charlie, e o Charlie é uma pessoa que tem deficiência intelectual. Só que ele é uma pessoa muito esforçada. E aí, na escola, a professora dele indica ele para um tratamento experimental. Então, chegam os cientistas na escola e falam que vão fazer um tratamento que é experimental para ficar mais inteligente. E a professora indica ele. E ele, na ânsia, na vontade de ser mais inteligente, ele resolve participar desse estudo, só que ele desconecta com quem ele era realmente antes. Então, é uma história muito legal que mostra que, às vezes, a pessoa quer uma coisa, mas geralmente aquilo não é bem aquilo que vai fazer bem para ele, né? Então, é um livro muito engraçado, assim, porque ele fala tudo errado, dá até agonia, assim, de ler no início, porque... isso é uma coisa assim, eu vim de escola pública, né? E eu não tive bons professores de português. Então, até hoje, eu vou escrever, eu fico, mas é A com crase ou A com H? É hipertensão com S ou com Z? Enfim, coisas... Regras que até hoje eu fico, nossa, por que é difícil? Por que é difícil pra mim, né? Por que eu não tive bons professores, né? De português na minha infância. E eu sou meio ruim de interpretação também, já tem esse ponto. E aí eu li eu fiz muita questão a minha vida toda de falar certo. E até aqui na clínica eu chamo bastante atenção, assim, de quando as minhas funcionárias escrevem errado ou falam errado, eu pego bastante no pé disso, né, porque eu acho que eu tenho trauma, né, disso. E aí no livro ele fala muito errado e vai dando uma agonia de ler aquilo, né? E você vai ficando tipo, nossa, você quer que ele fique realmente inteligente. Mas aí depois, lá no meio do livro, você entende que aquele era o Charlie. E aí ele começa a usar as pessoas, ele fica inteligente, ele muda a personalidade dele, ele começa a mudar as pessoas.
começa a usar a própria professora que indicou ele para ficar inteligente. Então, você começa a perceber a discrepância, né? Então, acho que esses 2 livros, um mais na linha do romance, assim, que é Flores para Algernon, que é esse, e um mais nessa linha de desenvolvimento pessoal, que eu acho que ajudaram, assim, a ter uma outra visão. E foi como se fosse grandes aconselhadores. Isso, grandes aconselhadores, principalmente os 7 hábitos, assim, eles têm um curso, a pós-graduação, né? Igual a Dale Carnegie tem, né, dos livros deles, né? A Franklin Covey, ela é meio nesse sentido, mas acho que o livro, assim, acho que foi um divisor, assim, pra mim. Mas algo bem importante que você falou em relação ao ciclo social, tem uma frase que fala que você olha 4 pessoas que andam ao seu círculo, você é a quinta. Exatamente. E vendo, por exemplo, da tua jornada, enfim, é um mundo completamente diferente. E aí são as interpretações, até autoconhecimento, retirar, é claro que os valores ficam, mas saber que aquilo existe, né? E hoje, quando eu vou fazer as metas, assim, pro ano seguinte, né, assim, o que eu quero pro ano que vem, ou pros próximos 10 anos, que isso é até uma pergunta que eu faço durante a minha consulta, né, como que você se vê daqui 10 anos? Porque como você quer estar daqui 10 anos é o planejamento que você começa a fazer hoje, né? E eu fico perguntando, tá, a Simone de 14 anos decidiu ser médica e ela conseguiu. Tá, e agora, o que eu quero para os meus próximos 10, 15 anos, né? A gente fica se perguntando isso, né? Tem muita coisa ainda, né? Encerrando esse podcast, já caminhamos para o final. Eu sei que tem vários alunos de medicina, nós estamos com 2 faculdades de peso em medicina aqui na cidade, e muitos alunos me seguem, porque eu já palestrei na Finca, já na Uninasal, então eles acompanham o meu perfil e eles já estão ansiosos pelos podcasts que ainda não foram publicados. Traz um pouco da tua jornada sobre ter negócio, que a gente sabe que, né, olhando agora, já está com a plena, já está mais estabelecida. Qual conselho você daria para esses jovens médicos ali que estão em formação, para que eles possam despertar, às vezes, um conselho, ou para eles seguirem o mesmo caminho, ou para eles fazerem diferente? O que você deixa de conselho para esses alunos? Eu acho que eu vou seguir dividir em 2 partes, assim, então. Então, eu acho que para vocês, aquela história que a gente falou, né? Para se tornar autoridade, você tem que aprender a dizer não. O nosso cérebro, a gente tem um sistema que ele quer de pertencimento, que é a amígdala, e ela quer se fazer pertencer. Então, o ser humano, ele tem uma dificuldade de dizer não, porque dizer sim é mais fácil, que ele vai se pertencer àquele grupo. Então, quando eu vim para a Vilhena, e depois que eu saí do hospital, enfim, né, então, eu tive que dizer vários nãos. Então, por exemplo, eu não atendo criança. É muito difícil você falar isso, porque como você não atende criança? Você é neurologista, né? Então, eu não atendo criança. Ah, mas você não dá aula? Não, eu não dou aula, não sou professora de nenhum lugar. Não. Ah, pode ser que um dia eu dê, enfim, né? Mas no momento eu não dou aula e não pretendo dar naquele momento que eu estava, né? Dizer os não, eu não sou secretária de neurocirurgião, né? Porque, você só consulta? Sim, eu só consulto. Eu não faço cirurgia, eu não sou secretária de neurocirurgião. Não vou ser secretária de neurocirurgião, não vou atender trauma, não vou atender dor lombar, eu vou atender dor de cabeça, eu vou atender AVC. Então, criar essa autoridade, você consegue, só que isso demanda tempo. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas recém-formadas estão um pouco ansiosas, né? Eu consegui criar minha autoridade, dizer vários nãos, depois de toda essa jornada. Aí acabou que eu nem contei, né? Que eu nem fui pra Nova York, fui pra Boston depois. Fui promovida. Fui pro hospital da Harvard. Olha, gente. Que é muito prestígio. Imagina, um currículo gigante. Exatamente. E ver como é que as coisas funcionam muito rápido. Gente, eu fico olhando a história do semana, eu fico pensando, que profissional de calibre nós temos, tá? Quanta inteligência, assim, como nossa cidade é valorizada por ter profissionais assim, eu me sinto engrandecida, eu me sinto assim, sabe, quando você tem orgulho de entrevistar uma pessoa que vem pra nossa cidade, escolhe a nossa cidade para poder instruir, guiar, orientar, enfim. Então, para os alunos, que ao longo da jornada deles, eles vão ter que aprender a dizer vários nãos, né? Eles vão ter que aprender a dizer vários não para mídia, porque hoje você tem muita coisa que é midiática, né? Assim, faz cursinho, faz coisas assim, e não, o caminho, ele é difícil mesmo, você tem que fazer residência, você tem que fazer especialização, não tem como pular caminho, né? Eu sei que cada pessoa é única, assim, tem pessoas que não vão conseguir fazer especialização e vão ser bons profissionais igualmente, né? Eu sei que pessoas que vão ser jornadas distintas,
mas para aquela pessoa ali que vai seguir o beabá da medicina, que é terminar a medicina, prestar prova de residência, prestar várias provas de residência, trabalhar horrores para conseguir, né, se formar especialista. Às vezes ela vai querer desistir ela vai se formar especialista e ela ainda vai ter que ainda trabalhar igual eu fiquei 3 anos trabalhando de noite, de noite, de noite, de noite, né? Só que depois ela vai aprendendo a lidar e dizer esses nãos, né? Não, igual eu pude dizer depois, né? Não, eu não atendo criança, não, eu não pretendo dar aula, não, eu não quero mais, porque aí mudou a gestão do hospital, eles tiraram a escala de neurologia, né? No início, nossa, eu chorei horrores, falei, nossa, acabou com a neurologia, mas depois eu entendi que foi muito bom. E aí depois eu larguei o concurso, né? Então tem muita gente que às vezes nem sabe ainda, mas eu saí do concurso, então eu consegui dizer esse não. Não, assim, não. O concurso foi muito bom para mim também, né? Mas por incompatibilidade de incompatibilidade de carga horária. Incompatibilidade de carga horária foi a grande questão, né? Então você vai podendo dizer esses nãos, só que isso demora um pouco, não é tão simples assim. Primeiro, rápido também. Primeiro você tem que ficar igual eu lá, tipo assim, se o hospital mandar eu limpar o chão, eu ia. Se o hospital mandar eu segurar o dedo lá da goteira, eu vou segurar, né? Então a gente tem que às vezes dizer vários sims para depois poder dizer vários nãos, né? E segundo, que a medicina, aqui eu vou fazer uma justificativa para os médicos, porque muitas vezes os pacientes, eles falam assim, a consulta é cara, os médicos cobram caro, vocês médicos não têm dó da gente. Mas o médico é uma das profissões que ele é o serviço, né, a prestação de serviço, que é mais tributada. Então, vou fazer uma conta rápida aqui para você. A maioria dos médicos hoje atende por PJ. Então, a gente tem que nem eu tenho a clínica, eu tenho o PJ, e eu tiro nota fiscal pelo PJ. Então, vamos fazer uma conta, me ajuda aí que eu sou meio ruim de cabeça. Vamos colocar que a pessoa atende 5 consultas no dia de R$500. Posso pegar o celular e fazer a conta. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25, vamos fazer essa conta. Então, 5 consultas a R$500 vai dar 2.500 vezes 20 dias úteis no mês, vai dar 50 mil por mês. Então, vezes 12 meses dá um faturamento de 600 mil reais. Anual. Um faturamento de 600 mil anual. Se um médico hoje, no Simples Nacional, então no PJ, o Simples que é o mais utilizado, no Simples Nacional faturar 600 mil, ele vai estar, se eu não me engano, no anexo 5, porque depende do fator R. O fator R é o faturamento dividido pela folha de pagamento. E médico geralmente não tem a folha de pagamento alta, né? Porque ele tira o Prolabore, secretária e tal, né? Ele vai para o anexo 5 da tabela do Simples. Então, tudo isso eu tive que aprender. É mais de 20%. Dá 20%. Então, 20%, então, vezes 20%, dá 120 mil por ano de imposto. 120 mil. Dividido por 12. 120 mil dá 10 mil de imposto por mês. Então, assim, às vezes a gente é muito injustiçado nessa parte, e quem é médico que vai sair para essa parte empreendedora tem que ter muito pé no chão. Muito pé no chão, porque a conta de energia chega, o salário da secretária chega, o 13º chega, as contas, os produtos que a gente usa na medicina, eles não são baratos, né? Todos, por exemplo, lá na clínica a gente tem ferro, vitamina, né? Toda essa parte de injetáveis também. Todos os produtos que são de qualidade, eles custam caro e eles vencem muito rápido. Então, você tem que aprender a gerir estoque, gerir sistema, aprender contador, contabilidade, aprender tudo isso que é um mundo. Então, você que é médico, não é só simplesmente chegar, tipo, formei e vou abrir um consultório. Né? Isso aí é a receita para dar errado, né? Então, você tem que ter uma estruturação muito grande, você tem que pensar muito bem, porque é conta de energia, é aluguel, é reforma, o paciente que ele chega, ele quer tomar um café, ele quer ser bem atendido, não existe mais o paciente chegar naquele copo de plástico molenga, né? Não existe mais isso, não cabe mais na medicina hoje isso, né? Você não precisa, tudo bem, você não precisa servir na taça de cristal, mas você tem que ter um copo, uma cadeira confortável, né? Então, não se iludam com o consultório. Tem um valor, um preço, inclusive, né? Financeiro mesmo. Um preço, então não se iludam. Então, quando o paciente fala assim, doutora, sua consulta é cara. Então, saibam que o médico, ele paga, é um dos serviços que é mais tributados no Brasil, a gente paga 20% só de imposto. Aí, tirando tudo, né? 20% de imposto, taxa de maquininha de cartão, o custo envolvido na hora ali do médico. Isso é porque nem falou de faculdade particular. Tirando os custos ali de curso e outras coisas, né? Então, assim, o médico, às vezes, no Brasil, ele tem um faturamento, realmente a gente ganha muito mais a média do que as outras profissões,
Mas a gente também Um custo muito maior. paga um custo maior que isso, uma tributação maior, um custo maior, enfim, né? Então, pé no chão, para vocês que estão saindo da faculdade agora, pé no chão, sigam a jornada, mantenham firme, vai dar vontade de desistir, vai dar raiva porque o amigo que formou já tá com um carrão e você não, e você ainda tá lá andando de ônibus ou de Uber, mas esse é o caminho, não tem jeito, o caminho não é fácil. Para você poder dizer vários não, igual eu posso hoje, você vai ter que dizer muitos sims. Ó, pega essa frase. Para você poder dizer vários nãos, você tem que dizer vários sims. Vários sims. Por último, vamos lá. Quem é a doutora Simone Lucato sem dizer a profissão? Me pegou. Tá. Hobbies, comidas Tiamone. preferidas. Tiamone. Tiamone. A sobrinha, Tiamone, verdade. Sou uma tia, assim, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu adoro minhas sobrinhas, né? Tá lindo. Eu tenho uma história, assim, com a parte do agro. Eu sou pequena pecuarista, né? Então, assim, essa é uma parte que... Não até conhecia. Quando eu posto, as pessoas acham engraçado, né? Andando a cavalo, tocando boi, enfim, né? As pessoas não conhecem muito esse meu lado. E gosta? Gosta. Eu gosto muito de esportes, assim, no geral, esportes coletivos, tudo. Assim, a gente acaba limitando porque a gente tem uma alta carga de trabalho, né? Mas eu gosto muito disso. E eu acho que é isso, assim, a Tiamone, eu sou bem esposa, assim, bem parceira. Eu gosto de estar com meu marido, de fazer as coisas, né? E eu acho que a Patricinha da classe média. Por que, gente? Conta mais. Média, porque eu vejo até nos olhos dos pacientes, assim, eles esperam, tipo assim, a roupa que eu vou estar naquele dia. Eu acho que eu me arrumo bastante, né, assim, né? E eu acho que eles já abrem, tipo, nossa, eu adorei a sua roupa hoje, a Patricinha da classe média. E eu viajo muito, né? Então, assim, acho que esse lado as pessoas conhecem mais. O lado da viajante, assim, né? Eu já fui de aventureira, eu já fui tipo assim, eu já fui pra país muçulmano sozinha, né? Já fui, tipo, pra país que, tipo, ninguém imagina, Azerbaijão. Eu já fui pra Azerbaijão. Tem a corrida da Fórmula 1 lá, só por isso eu conheço. Meu marido é fãzaço, Fórmula 1. Só por isso. Tem o percurso, a gente foi no percurso, assim, é muito legal. Então, eu já fui pro Camboja, eu já fui pro Azerbaijão, eu já fui, enfim, Singapura, eu já fui pra muito país diferente, assim. Eu ainda acho que os Estados Unidos é um país muito legal de ser visitado. Mas eu gosto de ir para países diferentes, assim, né? E tem viagem vindo aí. Que delícia! Viagem muito legal, inclusive, Olha aí. que vai ser, assim, fenomenal para quem quiser acompanhar. Deixa seu @ das suas redes sociais, pessoal, te seguir. O @ da meu pessoal é o neuro.simone Lucato, então lá eu tenho uma linguagem mais para leigos, mais para as pessoas mesmo, para os pacientes, então eu explico, né, que nem hoje eu expliquei a diferença de esclerose lateral amiotrófica para esclerose múltipla, que são doenças que as pessoas confundem muito. Então eu tenho uma linguagem bem fácil, bem acessível, e é um canal de comunicação, porque às vezes não dá tempo de falar tudo na consulta, né? Então lá acaba sendo uma complementação da minha consulta. Que nem eu falo muito das vacinas, vacina da dengue, vacina de meningite, vacina de herpes, né? Eu falo das medicações, agora saiu, por exemplo, a medicação para Alzheimer, a clínica já está cadastrada e treinada para fazer medicação para Alzheimer, então foi uma das primeiras clínicas no Brasil que recebeu o treinamento para a doença de Alzheimer. E o @ da clínica é o Plena Clínica de Infusão. Plena Clínica de Infusão, então lá a gente tem vacina, a gente tem eletroencefalograma, a gente tem eletrocardiograma, e a gente tem o nosso grande foco, que são as consultas neurológicas, e que são as medicações. Tanto as medicações mais complexas, Talizumab, Ocrelizumab, as medicações para artrite reumatoide, como as medicações, o Rituximab, né, que o paciente consegue até pegar no SUS e fazer lá. Como as medicações, a gente tem tudo, assim, monitor cardíaco, carrinho de parada, a gente tem tudo para a segurança do paciente lá, completa. E a gente tem aquela que é mais básico, né? Então, vitamina D, vitamina B12, ferro, a gente tem muita gestante que acompanha lá com a gente, porque se sente acolhida, se sente confortável lá, se sente segura, né? Então, a gente tem esse público também. Então, tanto para aquele paciente que tem que fazer imunobiológico, tanto para aquele paciente que tem que fazer as medicações nootrópicas, as medicações mais básicas do dia a dia. Obrigada, doutora Simone. Foi um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui na Magnética e
E poder levar isso um pouco, né, da nossa história por trás do jaleco e poder ser inspiração para os jovens médicos que estão começando sua jornada, porque é uma jornada difícil, que às vezes desanima, mas saiba que lá na frente a medicina, ela vale a pena e ela vai valer a pena sim. Obrigada por ter aceito o convite. Você tem toda a minha admiração, admiro muito, muito, muito o seu trabalho. Gente, era médico da minha mãe, então tem todo o meu coraçãozinho ali, porque eu já conheço a consulta, viu a qualidade do seu atendimento. Muito obrigada. E foi muito importante porque, assim, você, como o contato com diversos médicos, e você me escolheu. Né? Então, acho que isso foi a maior demonstração de confiança que confio muito. Para poder trazer a saúde da sua mãe. Muito obrigada. De nada.